Oi, gente. E hoje eu trouxe para vocês aqui o que você realmente precisa aprender e o que você realmente precisa dominar. Se você quer gerar renda extra, se você quer ter retornos financeiros maiores, se você quer ter tempo mais tempo com a sua família, se isso realmente faz a diferença para você e para a sua vida. Então, você precisa saber o caminho. Você precisa saber o que realmente você precisa. Muitas vezes, a gente, quando não conhece o caminho, a gente pode estar negligenciando algumas coisas que são extremamente importantes para o nosso desenvolvimento e para que a gente realmente alcance os detalhes e que a gente realmente alcance o nosso grande objetivo, que pode ser financeiro, e eu volto a afirmar, e pode ser de resultados de tempo, de resultados de satisfação, enfim, cada um dentro da sua vida vai estar impactando. Mas eu realmente entendo que quando a gente tem um retorno financeiro melhor, a gente pode largar algumas outras coisas, pode deixar de fazer algumas outras coisas que exigiam muito mais esforço, né? Porque agora eu tenho um resultado melhor. Então, isso é extremamente importante e é isso que eu quero trazer para vocês hoje, tá? Então, o que você realmente precisa para ter um aumento de renda, para ter uma renda extra, para você se tornar melhor, né, financeiramente, para você ter mais tempo, mais qualidade de vida, passar com quem você quer com o método Pilates for Kids. Então, é isso que a gente vai falar. E para que eu possa, inclusive, falar sobre isso, eu preciso te dizer que você precisa, sim, ter um acompanhamento de perto. Você precisa, sim, de pessoas que já estão caminhando por esse caminho, ou então que já caminharam e mais, que já têm esses resultados, que realmente fazem aquilo que explicam, que fazem aquilo que mostram, que realmente fazem essa vida aquilo que realmente estão explicando. Então, eu estou mostrando para vocês que tem um caminho, sim. E esse caminho é o que hoje eu posso dizer para vocês que é o curso que é apresentado nesse momento para vocês. Segunda-feira, né? Ontem nós abrimos as inscrições para a próxima turma, né? A última turma do ano. Essa turma que já vai terminar praticamente o ano com a sensação de tranquilidade, porque já sabe que o ano seguinte vai ser diferente. Por quê? Porque está tomando atitudes diferentes já agora. Não está deixando para o ano que vem. Eu não preciso esperar virar o ano para me decidir que eu quero algo diferente. Eu não preciso esperar encerrar 2021 para que somente em 2022 eu comece a pensar em algo novo. Quando eu já entendo que eu preciso mudar isso, quando eu já entendo que o que eu quero já tá coerente com aquilo que eu estou buscando, eu já tomo essa decisão. E é isso que você precisa entender. Essa decisão que foi tomada, né? Essa decisão que você já está prestes a tomar, ela precisa ter base em algo. E o que você precisa ter base? Você precisa ter certeza que aquilo que você vai estar aprendendo com conhecimento, com experiência, com network, que é conversar com pessoas que já estão fazendo isso, vão poder te fugiu a palavra, gente, vão poder te alavancar nesse processo. Então, mais do que você ter essa clareza, esse entendimento, você precisa continuar nesse processo. Então, o que tem dentro desse curso, Vânia? O que eu aprendo dentro do método? O que realmente vai fazer a diferença? Mas se eu souber fazer os exercícios, se eu souber ensinar, se eu quiser, inclusive, adaptar, né? É muito comum a gente ouvir essa palavra, eu vou adaptar os movimentos à criança. E isso é um grande erro, porque quando a gente faz uma adaptação, a gente enxerga que não é para aquela pessoa, a gente adaptou, a gente ajustou. É que nem eu pegar uma camisa, uma camiseta, uma blusa minha, e eu adaptar para minha filha. Ela vai poder usar? Vai, mas vai ser visível que não é para ela. Vai ser visível a olho nu que está muito acima do tamanho dela, em que realmente o tamanho está maior, que o que ela precisava não é o que ela está vestindo, é só uma analogia. Mas isso é o fundamental quando a gente entende que precisa ter um passo a passo. Então, dentro do método, você vai ter, inclusive, uma das formas de você aprender como você se comunica.
Como que você conversa com os pais? Por que o Pilates for Kids ele é importante hoje em dia na vida das pessoas? Por que você precisa saber falar sobre isso? Por que você precisa argumentar, por exemplo, para pais, para coordenações, para direções, para, sei lá, donos de estúdio, donos de estabelecimentos, que o Pilates para criança, ele é diferente e ele precisa ser diferente? Por que você precisa conhecer essa realidade? Por quê, gente? Porque quando você for estar na prática, quando você estiver indo em algum lugar para oferecer o seu trabalho, ou recebendo um pai, recebendo uma mãe, conversando numa escola, conversando num condomínio, as pessoas, elas vão querer saber. Por quê? E se você não souber responder de uma forma coerente, de uma forma lógica e de uma forma realmente convincente, as pessoas não vão colocar os seus filhos com atividade com você. Ou o determinado lugar não vai se sentir confiante de estar lhe liberando esse tipo de atividade. Por quê? Porque você não soube explicar. Então, eu preciso fazer você entender e você ter essa segurança de falar com qualquer pessoa, seja ela um pai, seja ela uma mãe, seja ela uma direção, seja ela o presidente de uma instituição, seja ela qual pessoa for, de uma forma que ele realmente possa estar entendendo e ir realmente ajustando aquilo que ele tem de vivência com aquilo que você está proporcionando. Então, antes de qualquer coisa, você precisa saber o porquê. Por que o Pilates? Você saberia me dizer de uma forma convincente e argumentativa de por que a criança de hoje ela precisa fazer uma atividade física e essa atividade física se chama Pilates para criança? Por que Pilates para criança? Por que não futebol? Por que não só vôlei? Por que não só basquete? Por que a criança precisa do Pilates para criança? É isso que você tem que saber. Sabendo sobre isso, a gente depois precisa, inclusive, entender. Ok, eu sei falar para os pais, eu sei argumentar com as pessoas, eu sei defender por que o Pilates para criança ele precisa ser trabalhado, mesmo que a criança faça outras atividades. Eu já sei falar sobre isso, Vânia. Agora, eu te pergunto, você saberia montar as aulas e saberia, inclusive, o que você precisa trabalhar com todas as faixas de idade das crianças? Você sabe por que você tem que trabalhar determinadas atividades com uma criança de 4 anos? Por que você não trabalha essas atividades de 4 anos com uma criança que tem 8 anos? Por que você trabalha outras habilidades? O que você deve fazer? Quais os movimentos você deve ensinar? Quais exercícios eu tenho que ensinar para uma criança de 5, para uma criança de 8, para uma criança de 12? Você sabe o que você tem que fazer? Porque isso também é importante. Eu não posso fazer tudo igual, independente da criança. Eu não posso achar, eu vou adaptar esse movimento, esse exercício para todas as crianças. Não. Porque muito provável que exista crianças que não devem ser ensinadas ainda esse movimento. O corpo dela não está preparado. Assim como a gente sabe que uma criança de 1 ano, ela tem que estar por volta de 1 ano, por aí, próximo de 1 ano, um pouquinho depois, é aí que acontece, né, a transição da criança começar a dar os primeiros passos. Eu não posso querer que uma criança de 6 meses caminhe. Ela não está no momento dela. Assim como eu tenho que saber que uma criança com 2 anos que ainda não está caminhando, ela está com alguma lesão, ela está com algum desenvolvimento que não está trabalhado, ela precisa estar avaliando o porquê disso. Então, você precisa saber disso, logicamente. Caso contrário, você pode estar fazendo uma aula, você pode estar fazendo alguma atividade que não está de acordo com essa criança. E quando não está de acordo, ela provavelmente não vai se sentir bem, não vai surgir o efeito, você não vai se sentir preparado para trabalhar com ela. Então, você precisa saber, sim, como e o que você deve fazer em cada fase das idades. Caso contrário, o resultado não é alcançado. Depois que eu sei o que eu devo fazer, eu preciso conhecer, Vânia, exatamente os movimentos do Pilates.
Logicamente. Se você não souber exclusivamente quais os exercícios e quais os movimentos do Pilates, inclusive, você tem que trabalhar com a criança, você não vai estar trabalhando Pilates para a criança, você vai estar trabalhando qualquer outra atividade. Se os movimentos não estiverem inseridos dentro da sua aula, dentro do seu trabalho, não é Pilates para criança. É qualquer outra atividade, menos Pilates para criança. Não é, gente, às vezes a pessoa acha assim, eu vou colocar um monte de atividade, de movimentos, de exercícios, e ela cria um circuito de atividades de mobilidade e de atividades motora, e ela acredita que isso é Pilates. Não, isso é um circuito, é um treinamento, às vezes, funcional para a criança, às vezes é uma atividade mais lúdica, mas onde está o Pilates? Se você está oferecendo Pilates para a criança, se você está trazendo alunos para trabalhar com você com Pilates para a criança, você tem que entregar o que a criança e o que os pais e que os lugares estão buscando, que é o Pilates. Então, você precisa aprender quais movimentos devem ser ensinados. Sim, você precisa aprender como ensinar. Você precisa entender que não é uma adaptação, é uma construção do movimento com aquela criança. Eu não posso ter esse entendimento de que eu adapto as coisas. Não. Eu construo aquele conhecimento baseado naquela criança. Naquela criança que está na minha frente. Porque eu não posso ensinar a criança da mesma forma que eu ensino um adulto. Não tem condições. E não é efetivo. E não chego ao resultado. Porque o adulto, ele já vivenciou, o adulto, ele já experimentou, o adulto já tem idade para muitas coisas, sendo que a criança ainda não. Então, como que eu ensino algo para uma criança da mesma maneira que eu ensino adulto? Isso é muito explícito quando você vai para um local em que a criança aprende alguma língua, por exemplo. A criança que vai aprender, por exemplo, vou escrever e vou matricular a minha filha numa aula de inglês. Ela não chega aprendendo algo que ela ainda não tem a base. Eu não posso ensinar para uma criança aquilo que ela ainda não sabe. Eu preciso ensinar para essa criança que está comigo agora aquilo que eu tenho certeza que vai fazer parte e que ela precisa naquele momento. Não quer dizer que eu tenho que ensinar tudo ainda, porque ela vai ter tempo para aprender e ela precisa ter as bases desse desenvolvimento para que depois a gente construa algo em cima dela. Assim como uma casa, eu não posso querer construir uma casa sem fazer os alicerces, sem fazer as vigas, sem fazer a sustentação, porque se eu pensar, vou chegar e já vou colocar os tijolos e vou subir uma parede, as chances são de que quando eu vou colocar o telhado, a casa caia. Por que que ela cai? Porque não tem base, não tem estrutura. E isso é básico. Isso é o mínimo que a gente tem que ter clareza de conhecimento. Então, eu preciso aprender cada exercício na sua individualidade, de como eu devo ensinar para a criança, por que que eu ensino dessa forma, por que que eu só ensino nessa idade. Claro que eu devo saber. Após isso, Vânia, e eu sei que eu trabalhar com criança precisa ser lúdico, precisa ser atrativo, eu preciso conquistar a criança. Sim, você precisa, porque o adulto muitas vezes vai te procurar por uma dor, por uma indicação médica, porque ele tem essa consciência, mas a criança, ela não faz Pilates por essa consciência. Ela não chega no seu estúdio, ela não chega na sua aula, porque ela, com os seus 6 anos de idade, ela entendeu que ela precisa fazer Pilates para ela crescer saudável. Isso não passa na cabeça de uma criança. E se você espera isso, eu já te digo, esquece. Você vai construir esse pensamento e você vai construir esse ensinamento na criança. Mas ela não chega com esse objetivo. Ela chega na sua aula porque ela quer atividades atrativas, lúdicas, que dêem prazer para ela, que na cabeça dela ela está brincando. E aí você precisa saber
juntar aquilo que você tem de conhecimento, de trabalho, juntamente com aquilo que a criança busca. A criança quer brincar. E ela muitas vezes vai achar que está brincando. Mas você que é o instrutor, você que é o profissional, você tem que enxergar que naquela brincadeira, ou naquela atividade lúdica, ou naquele movimento, e naquela atividade que é um pouco diferente, você enxerga que está construindo algo nela. Você enxerga o que está sendo feito. Se você não enxergar isso, se você não entender essa estrutura, a criança não permanece nas suas aulas. Por que ela não permanece? Porque se você tentar trabalhar com a criança de uma forma adaptativa, como muitos profissionais às vezes tentam fazer, pegando o método adulto e adaptando para a criança não vai permanecer. Por que ela não vai permanecer? Porque ela identifica que aquilo não é para ela. Porque ela identifica que aquilo não é prazeroso. E quando não é prazeroso, perde a atração, perde a vontade, perde a continuidade dessa criança. Então você precisa aprender, sim, o que a criança gosta. Claro, você precisa saber fazer a sua aula ser atrativa e lúdica, lógico. Você precisa fazer com que a criança não queira sair da sua aula extremamente, e é por isso que você aprende isso dentro do método. Você precisa aprender a trabalhar com a criança, você precisa aprender o que a criança gosta, você precisa saber fazer essa transição dentro da sua aula. Caso contrário, ela não permanece. Ok, Vânia, entendi. E aí, terminou? Não, não terminou. Porque quando você aprendeu todos esses passos que eu venho te passando, e está anotando, inclusive, sobre isso, existe algo extremamente importante e valioso que muitos profissionais negligenciam. Eles não executam, eles não fazem. Por que, Vânia, que eles não fazem? Porque dá trabalho? Claro que dá trabalho. Porque exige do profissional mais conhecimento? Sim. Mas quem faz, quem sabe fazer e quem mostra esse tipo de trabalho, ela realmente se diferencia da grande maioria dos profissionais, que é o que, Vânia? É saber avaliar uma criança. Para quem me segue aqui, ontem, inclusive, eu mostrei um momento que eu estava fazendo a avaliação de uma criança. Um momento que eu estava associando e estava dando para os pais um feedback do progresso do seu filho. E por que a gente faz isso, gente? Por que a gente faz esse tipo de avaliação? Porque as pessoas tendem a esquecer o que elas fizeram ontem. Você lembra o que você comeu semana passada? Eu não lembro. A menos que eu tivesse anotado. Eu não sei o que aconteceu. Porque a nossa vida é acelerada. Porque o que a gente faz hoje, né, a gente acaba esquecendo amanhã. Então, você acredita que o pai e a mãe, ele vai lembrar como a criança estava quando ela começou a fazer pilates com você? Nunca. Ela não vai mais lembrar. Agora, como que você mostra que houve um progresso no seu trabalho? Mostrando. De uma forma concreta, de uma forma que é entendível para qualquer pessoa. Então, você precisa avaliar, sim. Você precisa saber o porquê avaliar? Sim. Você precisa saber como avaliar? Sim. Você precisa montar essa avaliação? Sim. Você precisa entregar essa avaliação para as pessoas? Sim. E você aprende aonde? Aqui. Aqui. Eu te ensino o passo a passo. Como você faz? O que você precisa? Como você comunica isso para as pessoas? Como você monta isso? Como você faz? Como você executa? Isso você aprende aqui. Ok, Vânia. Então, isso quer dizer que para tudo isso que você está me mostrando, para mim trabalhar com Pilates, eu preciso de todos esses passos, de todos esses conhecimentos? Sim, gente. E eu te aconselho que você realmente não tente facilitar esse processo, porque vai faltar uma peça. É que nem quando a gente quer construir um quebra-cabeça. Se falta uma peça, ele não completa.
Se falta um conhecimento dentro desse processo, ele não concretiza. Ele não está pronto, ele não está seguro para você apresentar. Você não se sente segura para fazer aquilo que precisa ser feito. Só que depois de você aprender isso, depois de você aprender o porquê, depois de você aprender quais são o que você ensina em cada fase da idade da criança, saber que a criança se desenvolve diferentemente do que um adulto, saber que você tem que ensinar os exercícios para a criança e não adaptado à criança, saber que você precisa conhecer a criança para que você faça uma aula atrativa, lúdica, prazerosa, para que você saiba avaliar a criança. Depois que você sabe tudo isso, existe algo extremamente importante que você também precisa fazer, que é saber como atrair as crianças. É saber como que eu faço para me trazer mais alunos. Como que eu me posiciono? Como que eu começo? Porque, Vânia, tu já está no Instagram há mais tempo, tu já tem muitos mil seguidores aí, tu já fala para muitas pessoas, para ti é fácil. Porque tu já sabe, tu já tem pessoas que te seguem, tu já tem Instagram com muitas pessoas, para ti é fácil, mas para mim que estou começando, né? É isso que muitas vezes a gente se pergunta, mas para mim que estou começando, como é que eu começo? Existem algumas estratégias? Claro que existe. Muitas delas que são muito simples de ser implementada. Só que se você nunca fez isso, você às vezes não vai saber como fazer. Ou você vai desculpa, gente. Ou você vai fazer algo extremamente diferente naquele momento, que em vez de você atrair o aluno, você pode estar repelindo esse aluno. E você precisa entender que você tem que atrair a atenção. Como que eu atraio a atenção? Como que eu falo com aquela pessoa que é importante? Eu tenho que falar para todo mundo sobre o Pilates para criança? Eu tenho que falar com pessoas que não tenham filhos? Vou tomar um chimarrão aqui, gente, que minha garganta secou. Eu tenho que falar para todas as pessoas sobre o Pilates para criança? Eu preciso falar para todo mundo? Ou eu tenho que falar para quem realmente tem crianças? Eu falo para quem eu sei que vai ter crianças. Porque se eu falar para um casal, por exemplo, que não tem filhos, que não pretende ter filhos, você acha que isso é interessante para ele? Para eles? Não. Então você não gasta o seu vocabulário, você não gasta a sua energia, você não fica falando para quem não quer te ouvir. Você não fica insistindo com quem não vai trazer aquele público que você precisa. Então você também precisa saber fazer isso? Claro que você precisa. Caso contrário, você pode estar falando, explicando, e você não traz quem você precisa, porque nesse momento você precisa fazer um trabalho alinhado e trazer a atenção e explicar essas informações para os pais, de preferência que tenham filhos até 12 anos. Caso contrário, se esses pais tiverem filhos com 20 anos, tá errada a comunicação. Você não teria que estar falando para essa pessoa, então você precisa ajustar o foco para quem você tem que falar. E como que eu sei disso? Aprendendo. Como que eu sei disso, Vânia? Usando algumas estratégias que eu utilizo, que eu posso estar te ensinando, que vão economizar para que você já possa começar. Que você não tem que ficar gastando muito para que você chegue e comunique as pessoas adequadas. E depois que você conseguiu fazer isso, que você chamou atenção, que você despertou, né, o interesse daquele local, daquela direção, daquele, sei lá, estúdio, você precisa ter algo concreto para entregar naquele lugar. Eu não posso simplesmente chegar no lugar e dizer: oi, eu sou a Vânia, eu sou a professora de Pilates para criança e eu estou aqui. Não resolve. Você precisa ter algo concreto, é muito concreto. Você precisa apresentar algo, ter um projeto, explicar o que você pensa. A pessoa precisa entender e para isso você precisa ter um projeto. E para que você chegue em qualquer lugar e você apresente aquilo que você defende, você precisa ter um projeto. Pronto.
onde tem argumentação, onde tem o que você precisa, onde fale da metodologia, onde falo dos objetivos que você tem referente ao lugar, aonde tenha detalhe daquilo que as pessoas precisam. Ah, Vânia, então eu tenho que ter um projeto? Sim, você tem que ter um projeto. Você não vende nada, você não fala nada sem nada. Você não compra nada sem que a pessoa saiba te explicar. Você não constrói uma casa sem um projeto, sem você dizer assim, ah, ok, eu não vou construir toda a casa para depois eu dizer assim, ah, mas eu não queria esse banheiro aqui. Você pede para o arquiteto, para a pessoa que está construindo, está fazendo o desenho, te mostrar o projeto. Você quer ver o projeto antes de dizer, ah, ok, então eu vou pagar para construir isso. É isso que você tem que mostrar para as pessoas. Então, eu vou demorar muito para fazer um projeto, Vânia? Depende. Depende, se você tiver que fazer sozinho, eu tenho certeza que vai demorar. Agora, se você tiver um de base, que é o que você vai ter, inclusive, se você souber que dentro do método você vai ter o que eu fiz, o que eu conquistei, o que eu estou dentro da escola há mais de 6 anos com esse projeto, você pode, inclusive, dizer assim, ok, eu tenho um de base. Eu tenho que copiar exatamente o que está ali? Ou eu posso ajustar para aquilo que eu preciso? Quantas vezes nós vamos fazer um trabalho e a gente pega o que, gente? Livros, estão vendo ali os meus livros aqui? A gente pega livro de base para a gente ter uma noção. É isso que você vai ter o próprio projeto como base para você construir o seu. Não esquecendo de tudo que tem que ter. Sabendo que você tem que falar, sabendo que é importante constar nesse projeto. Ok, Vânia. Nossa, isso é importante mesmo. Só que eu já estive no seu lugar. Eu já comecei do zero. E eu sei que quando a gente está começando, bate a insegurança, bate o medo, bate, mas o será que eu vou saber ensinar? Será que a criança vai querer? Como é que eu monto essa aula, gente? Eu já aprendi tanta coisa, mas como é que eu monto? Ninguém te ensina a fazer isso. Em todos os cursos, em todos os locais que eu fui, e todos os cursos que eu fiz, nenhum desses locais ensinaram para que eu possa saber fazer desde o início. Que eu já tivesse a minha aula pronta e segura daquilo que eu ia fazer. Eu sei disso. Por que eu sei disso? Porque eu já estive no seu lugar. Eu já comecei e eu já passei por essa parte. Então, eu sei que o início é difícil. Eu sei que o início nos deixa inseguras. Eu sei que o início faz com que a gente, às vezes, ache que não está preparado. E aí a gente vai protelando. A gente vai deixando e vai se sentindo com medo e não faz o que tem que fazer. E para que você possa fazer o que tem que ser feito, e para que você tenha essa segurança, para que você não tenha medo, para que você tenha a sua própria segurança, eu já deixei pronto para vocês. As aulas extremamente ajustadas para você começar. Então, qual é o medo que você vai ter? Muito menos do que você tivesse que construir tudo sozinha. Porque eu tô te dando a aula. Aqui, ó, tu vai fazer isso no começo, depois você faz isso, depois você faz isso, depois você faz isso e você encerra com isso. Tá aqui. Além de estar escrita, ela tá explicada. Por que você faz isso no começo? E depois, por que você faz isso? Por que isso funciona? Por que a gente ajusta dessa forma? Tá detalhado. Para que você possa ter a segurança de começar a trabalhar. Vânia, isso é o quê? Isso é um bônus que está dentro do curso. Assim como o projeto é a mais. Eu precisaria estar te dando o meu projeto? Não. Eu poderia simplesmente dizer para você: você tem que fazer um projeto, vá lá e faça. Se vira. Mas não, eu sei que você vai precisar. E eu estou te dando de bônus para que você não precise perder tempo com isso. Assim como eu já estou te dando de bônus as aulas prontas. Tem mais de 2 meses de aulas prontas para que você pegue ali. Ah, eu ainda não estou preparado. Vai lá, pega né, a aula. A minha aula está aqui. Eu vou lá e vou aplicar exatamente o que a Vânia está me dizendo aqui. Fiz a aula. Ok, funcionou. E por que eu sei que funcionou? Porque eu já fiz, porque vários alunos já fizeram e para todo mundo funcionou. Então, não vai funcionar para você? Vai funcionar para você. Ok, fiz todo um mês de aula.
eu tenho certeza que dentro desse um mês você já não tem mais tanto medo, você já não gagueja mais, você já não entra tremendo, você já não tem medo da criança, você já não fica insegura depois de um mês. Mas se eu tivesse mais um mês de aula, não seria tão bom? Então tem mais um mês de aula para você fazer. Depois que você tem 2 meses de aula planejada, executada, aplicada, você vai saber fazer as suas próprias aulas. E você precisa saber fazer as suas próprias aulas. Porque você vai ter que ajustar a sua realidade, as suas crianças que estão com você. Então, depois de você perder esse medo, perder esse receio, ficar realmente mais tranquila com aquilo que você precisa fazer, é a vez de você realmente fazer as suas próprias aulas. Mas você entende que eu pensei de uma forma que você pudesse já começar segura do que você vai fazer e segura com o resultado, que você já conquistasse as crianças nesse começo que é o mais difícil? Depois você replica muitas coisas, depois você ajusta, depois você aprendeu dentro do curso, inclusive, como fazer. E aí é a sua vez de fazer. E para encerrar, né, todo esse método, que eu tenho certeza que ele é um método que foi inspirado por Deus para eu estar te mostrando, porque eu não encontrei nada tão alinhado com aquilo que a gente precisa fazer, não porque eu desenvolvi, mas porque realmente o resultado e os feedback que eu tenho dos próprios alunos é que ele está extremamente ajustado a tudo que precisa. Então, depois de tudo isso, você ainda tem, dentro do próprio curso, um bônus, que é como você deve fazer as coisas. Como você escreve? O que eu tenho que escrever, Vânia, num post? O que eu tenho que colocar para as pessoas? Mas eu, Vânia, eu vou no teu Instagram e eu copio exatamente o que tu fala e eu boto no meu. Só que você esquece que o meu Instagram e aquilo que eu falo para você e nas minhas redes sociais, elas estão alinhadas para falar com você que é o professor. Eu não falo com os pais das crianças, eu falo com você que é o professor. Então, você precisa entender que o que você precisa falar para os pais e no seu Instagram e na sua comunicação tem que ser diferente do que eu falo para você. Porque você é o profissional. Você vai usar o que eu estou te ensinando para que você replique. Agora, um pai e uma mãe, ele quer um profissional que trabalhe com o filho dele, com a filha dele. Então você tem que falar a linguagem dos pais, não a linguagem dos profissionais. Então, dentro desse último módulo, né, bônus que eu tenho para vocês, eu vou abrir o meu computador com vocês, eu vou mostrar para vocês como é que a gente começa a fazer. Como é que eu faço um post? Aonde que eu vou? Quais são as ferramentas? O que eu escrevo? Como eu agendo isso? Ou vocês acham que eu fico todo dia, o tempo inteiro, botando uma foto, colocando um vídeo? Eu faço isso o dia inteiro. Não, existem ferramentas para que a gente possa otimizar isso. E quanto antes você souber, mais você economiza do seu dia a dia. E sabe que está acontecendo, que está sendo feito um trabalho, mesmo que você não esteja lá todo dia fazendo. Então, eu vou revelar, inclusive, isso para vocês. Nós estamos construindo isso para vocês. E se já não bastasse tudo isso que tem dentro do curso, que é um curso extremamente completo, que te faz, inclusive, se você não sabe nada de Pilates, se você nunca trabalhou ou se você já conhece, você consegue e você vai sair e vai gerar suas próprias rendas com o método. Você vai saber fazer, porque dentro dele, desse curso detalhado, ajustado, milimetricamente pensado, para que você consiga fazer, você vai alcançar os resultados, que são gerar uma renda a mais. E volto a frisar: caso você não consiga entender, caso você não consiga fazer o que eu te ensino, ir lá, estudar, fazer as tarefas, implementar aquilo que eu te ensino. Se você mesmo fazendo tudo isso, você terminar o curso e você não conseguir gerar uma renda, você não conseguir impactar isso na sua vida,
eu te devolvo todo o seu dinheiro que você pagou no curso. E mais, além de eu te devolver todo o dinheiro que você pagou no curso, eu ainda te dou, né, uma gratificação, eu ainda te pago do nosso bolso, do meu bolso, mais R$ 300 por você ter perdido o seu tempo. Nossa, Vani, por que tu faz isso? Porque eu tenho certeza que quem fizer aquilo que eu ensino, quem fizer implementar, vai gerar renda extra com a metodologia que eu ensino. Eu garanto isso. Então, você não tem que ter medo de, ai, Vânia, eu vou fazer um curso, mas eu não sei se eu vou conseguir o resultado. Eu garanto que você, se você fizer o que eu estou te ensinando, você vai ter o resultado. Você vai gerar renda. Você vai mudar a sua vida. Você vai poder ter mais condições no final do mês. Você vai gerar mais resultados. Você vai poder ter mais tempo com a sua família. Você vai poder comprar aquilo que às vezes você não conseguia comprar porque o seu salário não chega. E você vai poder começar em horários estratégicos. E além de tudo isso, você deve inclusive saber, além de tudo isso que eu já falei, você tem aulas ao vivo comigo. Como assim, Vânia? É assim, a gente abre a câmera, eu abro a minha câmera, você abre as suas câmeras, né? A turma, quem está naquele horário que a gente realmente marca, vai estar comigo. Vai ter coisas a mais. Gente, detalhes que às vezes é novo. Ah, é novo isso, eu já venho e trago para vocês. Às vezes é uma aula que eu já fiz e eu vi que funcionou e que foi legal e que é algo extremamente ajustado ao momento, você já sabe. Porque eu não vou esperar gravar todo um curso novamente para te passar aquilo que é no momento. Assim como ontem, meus alunos do curso, alunos que estão dentro do curso de outras turmas e dessa última, inclusive, ontem eu abri o meu computador, eu liguei a câmera e eu fiz a avaliação que eu estou fazendo dos meus próprios alunos, das turmas que eu realmente trabalho, ao vivo com eles, mostrando como que eu faço, respondendo as dúvidas. Vânia, essa avaliação a gente faz quando? Como? Eu preciso fazer, eu preciso entregar. Todos esses detalhes você tem acesso a mim. Porque a gente tem aulas ao vivo. Ah, toda semana, Vânia? Muitas semanas a gente tem. É programado, é ajustado, é alinhado com você. Ah, Vânia, mas eu não vou poder estar ao vivo, porque esses horários eu trabalho. Aí um grande potencial do porquê o online é extremamente diferenciado. Porque somente no online você tem a possibilidade de assistir a hora que você quiser. Quantas vezes você precisar. Eu lembro que muitas vezes a gente ia nos cursos, né? E isso se ressaltou ainda mais agora na pandemia e nos momentos que todo mundo estava aprendendo de uma forma um pouco diferenciada. Mas o que, que a gente percebia? Toda vez que a gente ia num curso que é presencial e tem várias pessoas, muitas vezes a gente ficava com aquela dúvida. Ai, mas eu não entendi muito bem isso. Ai, mas eu não vou pagar o mico de perguntar, porque vai que as pessoas digam, ah, que burra, não entendeu isso, né? Muitas vezes a gente não pergunta por vergonha, por medo, por insegurança, por achar que vai pagar mico. E às vezes a gente não entendeu. E a pessoa já falou. Ela não volta e repete aquilo que ela já falou. Se você não entendeu naquele momento, passou, a pessoa já disse. Agora, quando você tem algo que está gravado, que está pronto, que você pode, não entendi isso aqui, pera ali, dá pause, volta à aula, assiste de novo. Não entendi, volta à aula e aí você começa a enxergar. Ah, agora eu entendi. Porque às vezes a gente tem a necessidade de ouvir a mesma afirmação, o mesmo conhecimento, o mesmo detalhe várias vezes. A gente precisa ouvir de novo, porque é nessa repetição que a gente guarda a informação e que a gente armazena a informação. Então, você tem a possibilidade de voltar a assistir. Ah, não entendi. Assiste de novo. Ah, não entendi. Mesmo assistindo, escreve. Embaixo tem um local onde você pode estar perguntando.
E eu mesma respondo a todas as perguntas. Eu mesmo. Não é uma equipe, não é outra pessoa, é eu mesmo que respondo. E se eu achar que aquela pergunta ela é importante o suficiente para daqui a pouco fazer uma aula sobre aquilo, é feito. Para que você não tenha dúvida. Temos a comunidade, inclusive, somente de alunos no Facebook. É uma comunidade de várias pessoas que estão fazendo as mesmas coisas que você, que estão implementando aquilo que você está aprendendo, que muitas vezes você pode perguntar para aquela pessoa. Olha, gente, olha só, eu estou aqui, minha situação é tal. O que vocês acham? É nessa comunidade que eu aviso, dou informações, abro aula ao vivo, faço coisas ao vivo para vocês, somente para quem é aluno. Porque se outra pessoa não entende o contexto, então é que nem a gente tem às vezes grupo de família, né? A gente não sai falando para todo mundo alguma coisa que é da família. A gente fala para a família o que é da família. Assim é uma comunidade. São pessoas comuns, muito parecidas com você, que têm os mesmos objetivos, que estão no mesmo caminho, que estão fazendo as mesmas coisas que você e vão estar te entendendo. Tá bom, gente? Beijo. Até mais. Tchau, tchau.